um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão, ou das nossas reflexões de toda a exposição do Salmo de número 119. Um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Então, em nossos últimos encontros, nós temos abordado aspectos distintivos e validadores do cristão. E é muito importante observar esse caráter de distinção. Esses aspectos, essas evidências, essas características que nós temos ressaltado, tanto aos domingos, e hoje também tem feito isso, como nas quartas-feiras, especialmente nas duas últimas quartas-feiras, nós temos observado como a verdadeira conversão, a verdadeira fé, o verdadeiro novo nascimento, ele é observado através de evidências, através de características da nossa vida, da nossa prática, de como nós vivemos nesse mundo. Então, nós temos observado isso nesses últimos aspectos, algumas características distintivas e validadoras de ser nova criatura, de conferirmos e testemunharmos da verdadeira conversão. Como também, por contraste, evidentemente, nós temos observado o discurso superficial e falho da fé. Aqueles que com a boca proferem a fé em Cristo Jesus e a crença em Deus, mas não passa disso. É apenas uma profissão de boca, não testemunho de vida, que, embora forneça uma aparência cristã, e na verdade nós lutamos muito para que isso seja verdade, nós nos empenhamos muito para que a nossa aparência seja agradável ou condizente com o nosso testemunho verbal, embora o escondido do nosso coração, ou os nossos relacionamentos mais íntimos, mais particulares, mais próximos, não testemunhem dessa transformação ou da veracidade dessa fé. Nós acabamos, algumas vezes, optando pela aparência ao invés do interior. E isso, meus irmãos, realça ainda mais a astúcia de lobos. Isso realça ainda mais a evidência de bodes, de falsos convertidos, infelizmente, e isso não precisa de grandes pesquisas para comprovar, especialmente dentro das nossas igrejas. Existe uma parcela que sai do celeiro, que sai da seara do Senhor, né, que sai do aprisco do Senhor, são aqueles chamados desigrejados, que pensam então que podem viver uma vida e ser identificado como parte do corpo de Cristo, parte da igreja do Senhor, embora não façam parte de uma igreja local, do corpo de Cristo, exibido visivelmente, localmente, em uma comunidade cristã. Portanto, meus irmãos, nesses nossos encontros, nos encontros que seguirão nas nossas quartas-feiras, sempre nós iremos abordar essas características, observando essa grande evidência, esse grande distintivo do amor pela lei do Senhor, que tem sido abandonado mesmo por cristão. Então, observe comigo aqui o nosso tema de hoje. É extremamente fácil, é extremamente natural de fazer essa reflexão, né? Um distintivo cristão, novas criaturas amam a lei de Deus. Não é muito difícil de chegar a essa conclusão, de fazer essa análise, simplesmente porque quando nós éramos mortos, quando nós éramos velhos homens, antes de nós recebermos a nova vida em Cristo Jesus, a lei de Deus era abominada por nós, era desprezada por nós, era repudiada, era rechaçada por nós.
Portanto, ser um cristão e não amar a lei de Deus é um contrassenso, é uma grande contradição. A reflexão mais óbvia, mais natural, mais simples é de que novas criaturas, com novas mentes, com novos olhos, com novos corações, amem aquilo que é característico do novo mundo que ele irá habitar e do novo Senhor que ele recebeu e reconheceu. É simples essa reflexão. Não é reflexão difícil de saber. Simplesmente porque, com os novos olhos que nós recebemos, com um novo coração sensível que foi colocado em nós pelas mãos cheias de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso peito, esse coração, esses novos olhos, essa nova mente, compreende que na lei do Senhor e somente nela há vida. Nas nossas palavras não há vida. Nas palavras das pessoas ao nosso redor não há vida. Nas palavras das autoridades constituídas sobre nós, não há vida. Somente na palavra do Senhor há vida. Salta um pouquinho na sua Bíblia, aí, algumas páginas, e vá no versículo 116. É isso que esse versículo ensina para nós. No versículo 116, diz assim: é um clamor do salmista, não é? Ampara-me. Ele está pedindo aqui sustento. Ele está pedindo suporte para se ancorar em algo, para se sustentar em algo. Ampara-me, sustenta-me, suporta-me. Como? Segundo a tua palavra. Ou promessa, como vocês estão vendo aí. Esse termo promessa faz referência à palavra do Senhor, em que há as promessas do Senhor para quem? Para o bem-aventurado, tanto do Salmo de número 1, como do Salmo de número 119, e como nós encontramos o bem-aventurado, o justo, aqueles que confiam no Senhor, em todo o saltério, em todas as Sagradas Escrituras. Por que ele pede isso? Tanto para que ele não caia nas tentações desse mundo, nas armadilhas desse mundo, nas inclinações da velha natureza, como para que o Senhor o firme, para que ele encontre aquilo para o qual a palavra dele aponta. Olha, quando nós lembramos, por exemplo, do salmo que nós cantamos, aí, o salmo de número 1, quando nós lembramos do versículo 3, o versículo diz assim: ele, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. E é olhando para essa palavra, por exemplo, não é à toa que o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, eles formam o prefácio, a introdução de todo o saltério. É como se o restante dos salmos, do Salmo 3 em diante, eles olhassem para o Salmo 1 e o Salmo 2 e pleiteassem aquilo que o Salmo diz e requeresse do Senhor aquilo que o Salmo diz, porque a palavra do Senhor, ela não mente, o Senhor não muda. Então ele diz: segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, Senhor, sustenta-me. Olha como esse anseio, ele é característico daquele que nasceu de novo. Ele é característico daquele que ama a Deus. Somente daqueles que amam a Deus. Quando nós vamos, por exemplo, no Salmo de número 2, no último versículo, ele constrói mais ou menos a mesma estrutura e no final ele diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por quê? Porque nesse Salmo 2, agora, ele pinta outro quadro. O quadro que ele pinta é aquele quadro de que impérios, reis poderosos não ficarão de pé diante do grande verdadeiro rei. Um dia,
todos esses impérios, todos esses reis, todos esses poderosos se dobrarão diante do Senhor. E é interessante porque o Salmo número 2 ele é um salmo messiânico, ele é um salmo que aponta para Cristo, que conquistará todas as nações. Pede-me e te darei as nações por herança. Então ele diz, ampara-me, sustenta-me, segundo a tua palavra, tu dissestes, essa palavra me atraiu, eu fui conquistado por ela, eu olho para ela e vivo segundo ela, olhando para suas promessas. Então, segundo a tua palavra, sustenta-me, ampara-me, para que eu viva. Agora eu sei o que é viver. Ontem, quando eu estava pregando para a igreja presbiteriana Monte Sião de um ex-professor meu, eu refleti no Salmo de número 127, que nós já refletimos aqui. E é interessante porque aqueles que não confiam no Senhor, aquele Salmo diz, o seu labor é enganoso. A sua vida para conquistar o pão, para edificar a casa, a sua vida é uma vida fraudulenta, é uma vida de aparências. Por quê? Porque ela lhe dará o exterior, ela lhe fornecerá o superficial. E nisso você vai pensar que está sendo bem-sucedido, que está vivendo segundo o propósito de Deus, a bondade de Deus, que você é uma pessoa boa, que o seu fim será um fim bom, mas essa é uma vida fraudulenta. Essa não é vida, porque você vive para si e não para Deus. Quando os nossos olhos são modificados, transformados, quando o nosso coração velho é arrancado, um coração novo é colocado, que é o coração de Cristo, no nosso peito, nós entendemos que vida só é vida quando nós caminhamos, vivemos segundo a palavra do Senhor. É Ele que diz o que é bom, é Ele que diz o que é sucesso, é Ele que diz o que é felicidade. Então, na segunda parte, nesse paralelo do versículo 16, ele diz, não permita-me, que faz paralelo com ampara-me, não permitas que a minha esperança, que é o quê? Que é a palavra do Senhor, que são as promessas do Senhor, olha o paralelo, que a minha esperança me envergonhe. Tu dizes, Senhor, tu disses, cumpre segundo a tua palavra, porque agora eu vivo por ela. Ela é a minha vida. Eu sei que nas minhas palavras eu encontro morte, mas nas tuas palavras eu encontro vida. Olha como é interessante. Não adianta, por exemplo, eu proferir com toda a convicção possível de que eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de algo. Eu tenho plena convicção, plena certeza de algo e eu vivo por isso. Não adianta. Se a palavra do Senhor não chancelar, não validar as suas palavras. Não adianta. A sua convicção não é testemunho de veracidade. De forma alguma. A sua palavra, a sua convicção, a forma eloquente como você afirma uma verdade, não faz disso verdade se a palavra do Senhor não colocar um lastro de autenticidade e validar a sua palavra. E viver segundo a palavra do Senhor é entender que o amparo e a força vem dele. Não vem de nós. Nós morremos para essa convicção de poder que nós tínhamos em nós mesmos. Olha, os irmãos têm observado, até aqui os irmãos já conseguem observar essa característica distintiva. O morto não pode pronunciar tais palavras e nem ter tais convicções. O velho homem não pode alcançar esse nível. Somente aquele que foi resgatado, conquistado por Cristo e foi feito nova criatura.
Então, quando essa não é a realidade, nós vemos o uso, por exemplo, e nós encontramos isso, se não fosse assim, as nossas igrejas não estariam cheias de bodes e lobos, por exemplo. Quando isso não é verdade, no Salmo de número 119, versículo 16, quando isso não é verdade, nós encontramos, por exemplo, alguns argumentos ardilosos, argumentos sutis, meus irmãos, que esconde, são argumentos que colocam pele de cordeiro em lobos. São argumentos carnais que forjam, apesar de não saberem quem professa, forjam a própria armadilha e morte. E existem níveis para esses argumentos. Por exemplo, desde, meu irmão, entenda, eu já ouvi algo parecido em igrejas que eu já passei. A Bíblia foi escrita por homens, e homens são falhos. E isso leva a outro nível de argumentação, do tipo, não é bem assim, tão milimetricamente detalhado como está escrito na Bíblia. Por quê? Porque, entenda, a Bíblia ela não é toda a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E esse argumento é muito ardiloso porque cabe a quem determinar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Eu sou o juiz da palavra de Deus. Eu determino o que é palavra quando isso me convém e o que não é palavra quando isso não me convém. Portanto, eu determino o que é autoritativo para mim e o que não é. Agora, esses argumentos, eles evoluem. Por exemplo, como, meu irmão, Jesus nos libertou das amarras da lei. Jesus nos libertou dos ditames e dos rigores da lei. Esse daqui é muito interessante, esse argumento, porque ele é muito ardiloso. Embora isso seja verdade, Jesus nos libertou do jugo e da condenação da lei. Jesus ele não veio abolir a lei, como nós vimos no próprio Sermão do Monte, no próprio capítulo 5, a partir do versículo 17. Jesus não veio abolir um único tio da lei. Esses argumentos eles evoluem um pouco mais e eles dizem, agora em Cristo nós precisamos apenas amar o próximo. Mas aqui nós encontramos outro problema, porque como nós saberemos o que é amor? Senão pela própria palavra de Deus, pela própria lei de Deus, que nos ensina como amar o próximo. Como nós saberemos? Como nós saberemos como exercer amor ao próximo se nós não olharmos para a própria palavra de Deus? Por exemplo, se nós olharmos para a síntese dos 6 últimos mandamentos, que nos mostra como amar o próximo, que foi sintetizada pelo Senhor Jesus. Quando foi questionado em que consiste a lei de Deus, eles amaram o Senhor sobre todas as coisas, com toda a alma, com toda a mente, com todo o coração, e amar o próximo como a ti mesmo. E ele sintetizou os 10 mandamentos. E nós chegamos a argumentos como, olha, irmão, eu creio em Deus, eu amo a Cristo, eu leio a minha Bíblia, eu faço as minhas devoções, eu leio livros cristãos, mas a igreja é coisa de homem. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Olha para os pastores que nós temos ao nosso redor. Muitos adúlteros, muitos imorais, muitos ladrões. Eu vou à igreja e eu só encontro pessoas más, pessoas que julgam, pessoas que pisam. A igreja somos nós. Nós somos igreja onde nós estamos. Então, esse tipo de entendimento, o que é que ele faz? Ele dissemina um tipo de espiritualidade morta. E essa espiritualidade morta fede. E esses argumentos são o fedor dessa espiritualidade morta. Por isso, dela nunca sai vida.
alguns momentos, ela pode até ter aparência atraente, ter aparência saudável, ter uma aparência intelectual, e isso é um dos grandes pontos. Ela tem uma aparência intelectual, porque ela é a lacração do meio evangélico, entende? É a quebra de paradigma do meio evangélico. Todos vêm pensando assim. Então chega alguém com esse tipo de argumento e lacra. Quebrou o paradigma. Ele é o cara, ela é a pessoa que entendeu o suprassumo da verdade de ser cristão. Em 2000 anos de cristianismo, ela entendeu isso. Mas o problema é porque esse tipo de espiritualidade é morta. E morte só mata. Morte, um cadáver, por si só, não vem à vida sem uma ação sobrenatural. O pior é que nós estamos rodeados de crentes que não conhecem a palavra de Deus como deveria conhecer, não entendem de teologia como deveriam entender. Nós estamos rodeados de pastores que estão com as suas amarras, muitas vezes por causa de mau testemunho ou porque precisa do sustento financeiro em nossas igrejas. E muitas vezes essas famílias são famílias que sustentam a igreja. E nós encontramos, então, essas realidades permeando a nossa igreja. Pessoas que sucateiam a palavra de Deus, que ao mesmo tempo que professam a fé em Cristo Jesus, não conseguem testificar de qualquer distintivo do novo nascimento, a não ser a ida aos domingos à igreja, quando isso lhe é conveniente, porque elas sequer aceitam serem chamadas à atenção. Então nós chegamos no Salmo de número 119, que é o maior tratado nas Sagradas Escrituras para falar da palavra do Senhor, para falar da lei do Senhor, para falar dos estatutos, dos preceitos, das promessas do Senhor. O interessante é que o Salmo de número 119, ele faz uma conexão direta com o Salmo 1. Isso fica bem claro, é bem nítido, né? No Salmo 119, por exemplo, ele nos mostra o justo. Todas essas nomenclaturas, meus irmãos, são sinônimos. Justo, bem-aventurado, crente, e eu estou usando de licença aqui de um termo que é essencialmente do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando eu me refiro à nova criatura, quando eu me refiro a novo nascimento, nós vemos essa realidade somente no Novo Testamento. Então eu estou usando a licença que nós temos dessa unidade bíblica, dessa unidade das Sagradas Escrituras, e não considerando o Antigo Testamento como uma realidade já passada que não nos ensina mais. Por isso, então, que eu coloquei tanto o título da nossa reflexão contemplando esse termo nova criatura, como eu irei colocar os pontos que nós abordaremos em toda pregação, realçando esse caráter do novo como distintivo. Então o Salmo de número 1, ele faz uma conexão direta, mostrando, ligado com o Salmo 119, mostrando o justo, o bem-aventurado, descrito no Salmo 1, mostrando o Salmo 119, ele mostra como esse justo, como ele concebe, como ele utiliza e como ele se envolve com a lei de Deus. Olha como é interessante, porque no Salmo 1 ele diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então o Salmo 119 ele nos ensina como então ele observa, se envolve e como ele concebe essa lei. Ele nos mostra isso. Então, em ambos os salmos, a concepção da lei do Senhor aqui, e aí isso é interessante observar, ela não se restringe, por exemplo, a uma porção bíblica cujo gênero é a lei.
Por exemplo, como os 5 primeiros livros da Bíblia, ou como especificamente os 10 mandamentos, a lei do Senhor, ou ampliando isso como, por exemplo, o livro de Levítico, que destaca de forma mais enfática as leis do Senhor. Então, no Salmo 119, ele retrata a lei do Senhor de uma forma bem mais ampla. No Salmo 119, a lei do Senhor é toda a palavra de Deus. Por isso, os termos são intercambiáveis. Nós encontraremos lei, nós encontraremos o termo palavra, ensino ou instrução, preceito ou prescrições, promessa. Então, é toda as Sagradas Escrituras. E é melhor compreendido como instrução. Quando nós olhamos para o termo lei, nós compreendemos melhor quando nós entendemos lei por instrução. As instruções do Senhor, o ensino do Senhor, que é uma tradução melhor para o termo Torá, para o termo lei, para o termo instrução. Portanto, meus irmãos, não é difícil de compreender porque a forma como o cristão se relaciona com a lei do Senhor é um distintivo validador de seu novo nascimento. Isso é bem natural. Justamente porque quando ele vivia uma vida morta, essa não era a realidade dele. Embora alguns argumentem que observam aquilo que agrada ao Senhor, essas observâncias são meramente moralistas e com um único objetivo: exaltar-se a si mesmo e não tributar honra e glória ao Senhor. Nesses mesmos versículos nós vamos ver, por exemplo, a luta do salmista por entender a dificuldade de observar a lei do Senhor. Então lembra lá do tema, um distintivo cristão: novas criaturas amam a lei de Deus. O que nós vamos ver hoje, o que nós vemos hoje, por muitos cristãos, por muitos professos cristãos, em muitas igrejas, é o sucateamento, por exemplo, das porções imperativas da Bíblia, que naturalmente tem uma expectativa positiva daqueles que professam serem povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, as porções imperativas da Bíblia em que nós vemos categoricamente mandamentos, ordens, sendo requerida dos professos cristãos ou do professo povo de Deus como uma resposta positiva. E essa resposta não vem, essa resposta não é observada. Ame o seu próximo? Não amo. Não defraude o seu próximo? Eu defraudo. Não minta? Eu minto. Então, diante das porções imperativas, por exemplo, da Sagrada Escritura, existe uma expectativa de resposta positiva daquele que é povo de Deus. Mas não é assim que é observado. O fato é que não existe nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, meio termo. Ou nós amamos e dependemos da lei de Deus, ou nós somos opositores a ela. Não há como considerar a palavra do Senhor como uma mera opção. Não é um livro de autoajuda, embora muitos a usem como tal. Não é um livro que coloca você como protagonista de toda a criação. Você é o servo. Você é aquele que vive de joelhos. Você é aquele que se humilha diante do Senhor da Escritura. Ou nós observamos lutando arduamente ou não. Ou nós somos seus opositores. Agora vamos observando aqui o Salmo de número 119 quanto à sua estrutura. É muito interessante a estrutura em que esse Salmo foi escrito. Ele foi pensado justamente para ser instrutivo. Embora isso não possa ser percebido nas nossas traduções, no original, na língua original em que ele foi escrito, no hebraico, isso fica bem claro. O Salmo, ele é
dividido em 22 estrofes, 22 perícopes, 22 porções. Ou, se você quiser compreender melhor, 22 parágrafos. Ele é dividido observando o quê? Observando as 22 letras do alfabeto hebraico. E olha como é interessante. Em cada uma dessas porções é a que nós iremos meditar hoje, do versículo 1 ao versículo 8. Então, em cada sermão que nós estudaremos aqui, nós observaremos uma porção dessa, uma estrofe dessa, uma subunidade. Ela inicia um tema e ela fecha esse tema. Ela inicia um assunto e ela fecha esse assunto. E na língua original, cada um desses versículos observam uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, aqui do versículo 1 ao versículo 8, cada um desses versículos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Na próxima porção, observará a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Por que isso? Para ser memorizado. É um acróstico. É para ser memorizado. Então, é muito instrutiva a forma como esse salmo é estruturado. Para nós, esse caráter pedagógico ele se perde um pouco, embora o seu teor de sabedoria nos mostre, então, esse caráter pedagógico, esse caráter instrutivo. Mas deixa eu sintetizar isso, deixa eu arrematar isso, né? Qual é o ponto, então, até o momento para nós partirmos para os versículos? Olhando para o Salmo 119, nós vemos o raio-x da piedade do verdadeiro crente. Nós vemos a anatomia da piedade do verdadeiro crente. É olhando para o Salmo 119, nós observamos isso. E é interessante porque nós temos feito isso no Sermão da Montanha também. Nós somos apresentados ao que há na mente e no coração daquele que realmente ama e teme a Deus. Nós vemos a própria Escritura no Salmo 119 descrevendo a distinção daqueles que amam a Deus, daqueles que têm o coração dado por Deus. Eles não amam a si mesmo e esse mundo não pode prover para ele aquilo que ele requer. Ele não anseia por aquilo que esse mundo pode dar. Esse mundo não realiza, esse mundo não satisfaz. E talvez essa seja uma característica de advertência que você pode tomar para si na sua devoção pessoal. Existem coisas nesse mundo, existem coisas no presente século, em todas as instâncias que nós vivemos, seja na escola, universidade, trabalho, família, vizinhança, entretenimento. Se existem realidades, aspectos, bens, atividades, anseios, que tomam o seu coração ao tal ponto de você ansiar profundamente por isso, isso deve levantar um alerta para você, tanto sobre uma armadilha, quanto sobre sua conversão. Porque aquilo que é característico desse mundo não o satisfaz mais, mas ainda existe características do velho homem em você. Não despreze isso. Você ainda tem que se despir do velho homem todos os dias. No seu coração ainda existem respingos de piche negros. Embora isso não satisfaça você, isso alimenta a velha natureza, contra a qual você ainda luta. Então, isso deve chamar a nossa atenção. Nos versículos que nós observaremos hoje, nós veremos que aquele bem-aventurado, do versículo 1, ou aquela nova criatura, colocando uma linguagem mais neotestamentária, mais da nova aliança, o bem-aventurado tem o seu caminho
determinado pela lei do Senhor. Esse é o tópico dos primeiros 8 versículos. O bem-aventurado tem o seu caminho determinado pela lei do Senhor. Não importa qual era o seu caminho antes de conhecer a Cristo, não importa qual era o seu rumo, não importa qual a sua direção, não importa quais objetivos você tinha antes. Quando você morreu e nasceu com Cristo, toda essa realidade morreu junto com você e algo novo veio à vida. Rumo, caminho, direção, objetivos. Tudo isso veio à vida, juntamente com a nova vida que você ganhou em Cristo Jesus. Agora, o bem-aventurado, agora aquele que ama a Deus, ele considera na sua nova vida, a partir da palavra do Senhor, o que ela diz que é bom e o que ela diz que é mal. O que ela diz que é sucesso e o que ela diz que é felicidade, o que ela diz que é fracasso, o que ela diz que é vida. Mas a verdade é que o bem-aventurado, o justo, o crente, ele não é fantasioso quanto aos obstáculos que ele enfrentará nesse caminho. Não existe uma vida desse lado da eternidade de plena prosperidade, segundo nós comumente entendemos o que é prosperidade. Porque quando nós consideramos a prosperidade segundo a palavra de Deus, nós veremos que as marcas da batalha também são prosperidade. Nós veremos que as dores da luta de santificação também são prosperidades. Nós veremos isso. Então é interessante nós vermos essa mudança de paradigma daquilo que nós considerávamos bom e daquilo que agora, à luz da palavra de Deus, diz o que é bom. E nós lutaremos com isso, meus irmãos, evidentemente, porque nós encontraremos momentos de prazeres, de realizações carnais, experienciando as realidades que antes nós experimentávamos. Mas agora nós não compactuaremos com ela. Nós lutaremos contra ela. Antes nós não fazíamos isso. O velho homem não faz isso. Somente aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, fruto do verdadeiro arrependimento, fruto da regeneração, esses sim podem olhar para essas realidades e ver nelas o seu algoz, por exemplo, opositores de Deus, opositores de Cristo. Ou seja, esses caminhos que antes nós tínhamos, essas estradas pelas quais antes nós caminhávamos, hoje nós nos desviamos, contra elas nós lutamos e nós vemos as barreiras criadas pelos blocos da palavra de Deus, mostrando para nós os muros diante dos quais nós não podemos passar, nós não podemos transpor. A lei do Senhor são esses blocos que constroem para nós os muros, avisando aí a morte, aí a destruição. Daí você veio, daí eu lhe tirei. Não vá, não vá. Sabem quem tem esses muros diante dos seus olhos? Somente nós. Quantos hoje estão caminhando para a morte? Quantos parentes vocês têm, meus irmãos, que estão caminhando para a morte? Eu tenho muitos. E isso me causa uma profunda dor. Eles estão caminhando para a morte. Com as suas conquistas, com as suas realizações, com os seus diplomas, com os seus bens, sorrindo como bois
indo ao matadouro. Eles estão caminhando para a morte. E nós vemos. Nós não fizemos força alguma, mas nós vemos. Como nós procuraremos outro caminho? Como nós transporemos o muro de proteção que a própria lei de Deus nos coloca para que nós tenhamos vida em abundância? Isso se chama amor de Deus. A lei de Deus é o amor expresso de Deus por nós. Agora, meus irmãos, nós consideramos a nova vida que nós temos. E com essa nova vida, nós consideramos um novo caminho que nós recebemos a partir da palavra de Deus. Então, o bem-aventurado, o justo, ele entende que enfrentará duros obstáculos, mas ele também compreende que nisso ele encontrará a validação, a chancela de que ele realmente não pertence mais a esse mundo, porque contra esse mundo ele luta. E a luta é uma das maiores, das grandes evidências que nós encontramos. Nós pensamos diferente. Nós somos diferentes, meus irmãos. Esse é o fato. Nós somos diferentes. O problema é que muitos cristãos não aceitam isso. Eles querem ser aceitos pelo mundo. Eles mudam o linguajar. Eles mudam a forma de se portar para serem aceitos pelo mundo. Olha como isso é triste, porque o Senhor nos faz diferentes. E nós queremos voltar a ser iguais. Será que essa não é evidência de que realmente nós não somos diferentes? O que significa que nós não temos a conversão, nós não experimentamos a conversão que nós professávamos experimentar? Então vamos analisar esses 8 versículos. Eu dividi ele, e isso nós faremos de forma breve, mas eu dividi ele em 2 partes. Do versículo 1 ao 4, nós vemos que a nova criatura, ela compreende o valor e a vida do novo caminho. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos que a nova criatura compreende a luta necessária, mas também a vitória garantida que ele recebeu. Então, versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ler à medida que nós formos analisar aqui. Nós percebemos essa verdade quando nós observamos as afirmações do salmista. A nova criatura compreende o valor e a vida do novo caminho. É muito instrutivo também, meus irmãos, perceber que no Salmo 119 ele é um misto de sabedoria e lamento, em que ambos nós percebemos adoração em gratidão, mas também nós percebemos nessa característica do lamento o peso de ainda dividir a piedade com o velho homem. É isso que nós experimentamos aqui. Nós temos um inquilino indesejado. O nosso coração anseia pela morte dele, mas ele ainda está agarrado em nós com a sua sujeira e com as suas garras. Nós tentamos então destruí-lo à medida que nós percorremos o caminho de Deus, e não o caminho dele, mas ele tende a nos puxar para o caminho que nós andávamos antes, que é o caminho dele. Olha o versículo de número 1. Agora, como novos que nós somos, há a compreensão de que não existe outra forma de viver a vida, onde o diagnóstico de Deus considera o que verdadeiramente é bom, o que antes nós não observávamos. Nós vemos então que a palavra do Senhor, a lei de Deus, são blocos que constrói para nós tanto o muro de proteção como a estrada sobre a qual nós caminhamos. Ao versículo 1 ele diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
Ser irrepreensível aqui, nós observamos que ser irrepreensível é caminhar na lei do Senhor. No restante do versículo, nós vamos entender que caminhar na lei do Senhor é observar a lei do Senhor. É considerar para as nossas decisões, para a vida que nós vivemos, a lei do Senhor como o único termômetro que pode validar a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa vida de santificação. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Isso nos mostra que antes nós éramos repreensíveis. O versículo 2, ele reforça a máxima do versículo 1, mas ele mostra outras características ainda mais profundas do seu significado. O versículo 2 diz assim, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Olha como é interessante. O caminho do Senhor, que no versículo número 1 tem a mesma ideia na segunda linha de lei do Senhor, no versículo 2 ganha outra característica, é chamada de prescrições. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, que são os seus caminhos, que é a lei do Senhor, e buscam de todo o coração. Olha como é interessante isso. Ser irrepreensível segundo o caminho, andar na lei do Senhor, guardar as suas prescrições, é o resultado do anseio do coração. E isso, o ímpio, o velho homem, não pode experimentar. Ou seja, onde existia o preparo para o mal, e é interessante porque essa é a ênfase que o versículo 3 dá. Hoje o nosso coração, ele anseia, ele busca arduamente observar a lei de Deus. No centro das motivações, que é o nosso coração, que antes preparava o mal. É o que versículo 3 diz, ele, o justo, o bem-aventurado, eles não praticam a iniquidade. Essa palavra, esse termo praticar, significa literalmente preparar. A ideia de que o seu coração, no seu interior, havia o preparo para a iniquidade, para o que era mal, para o que era perverso, ou seja, para tudo aquilo que é o oposto da lei do Senhor, sobre a qual hoje nós andamos. Eles não preparam a iniquidade, eles não praticam a iniquidade. E é interessante porque qual é a ideia que ele traz? É que antes da prática há o preparo no coração. A estruturação do coração. Nós maquinamos para depois tornar aquilo literal, tornar aquilo material. Eles entendem então que no caminho do Senhor há vida, há valor, porque antes nós não entendíamos. Não praticam, não preparam a iniquidade e andam. Olha a antítese. Esse versículo número 3, ele tem um paralelismo antitético, né? Então, não praticam a iniquidade, aí a antítese eles andam nos seus caminhos. É o oposto. Ou seja, aquilo que antes, o tempo, o vigor que antes eles usavam para forjar, para preparar o mal, agora eles usam para considerar o que é agradável a Deus e como observar a lei de Deus. Andam nos seus caminhos. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque agora, com os nossos olhos abertos, com as vendas rasgadas de diante de nós, nós compreendemos que a palavra do Senhor não é uma mera opção. Sabe quando nós não havíamos experimentado o novo nascimento, e aqueles que não experimentaram o novo nascimento, eles colocam a palavra de Deus ao mesmo pé de igualdade, por exemplo, a palavra de Buda, ou a palavra de Maomé, ou a palavra de algum líder religioso, ou a palavra de algum sábio segundo o mundo. Se isso encontrar graça no seu coração, ele faz isso.
Os nossos olhos foram abertos para entender que a palavra do Senhor não é um mero apanhado de instruções de autoajuda. Não é um mero apanhado de orientações para faça isso e então será bem-sucedido. Nós entendemos que Jesus não era um mero sábio, não era um mero líder religioso. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela tem uma expectativa a respeito de nós. Ela foi escrita para nós, para nos instruir. Existe uma expectativa em que essa expectativa da nossa parte deve ser respondida de forma positiva, segundo aquilo que ela requer. Então, o bem-aventurado, a nova criatura, não pode jogar a lei de Deus fora como se fosse algo passível de descarte. Isso aqui não me agrada, eu não irei observar. Isso daqui é difícil demais, eu não consigo atingir. Você observou como isso testemunha contra nós? Recebereis poder quando o Espírito Santo descer do céu. É o que diz a palavra do Senhor. Toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, diz o Senhor Jesus Cristo, portanto, ide e fazei discípulos. Percebe que ele está passando a autoridade e poder que ele recebeu do Pai. Parece que nós não conseguimos entender com tanta profundidade e amplidão como nós deveríamos entender. Mas isso é resultado da deficiência do ensino cristão em nossas igrejas e o testemunho cristão no nosso meio. Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós não sabemos se elas são cristãs, pelo menos professamente, se elas não dizem isso verbalmente. Quando nós olhamos para as redes sociais, nós ficamos ainda mais atônitos, nós ficamos perplexos, nós ficamos apavorados. Meus irmãos, para vocês fazerem uma ideia, eu faço parte de um grupo que tem se estruturado para disseminar a pactualidade batista, a teologia batista pactual, batista reformada, chama-se Sociedade Batista de 1689, que faz referência ao ano da publicação da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. E nós nós vimos a necessidade de filtrar os membros que nós víamos ali no nosso grupo de WhatsApp. Porque nós víamos práticas muito abusivas, desenvolvidas com todo o intelectualismo possível, segundo a perspectiva teológica que nós comumente observamos, com seus argumentos, com as suas exposições profundas, desenvolvendo questões profundas da teologia. E pasmem, meus irmãos, pastores, seminaristas, cristãos que têm os seus blogs, que têm os seus canais no YouTube, que têm os seus muitos seguidores nas redes sociais. Eles não se mantiveram firmes ou foram retirados do nosso grupo porque eles não conseguem ver a pirataria de livros, por exemplo, como algo nocivo ao testemunho da fé. Olha como isso é agressivo. Eles tiram dos seus livros piratas, distribuídos, disseminados, sem a permissão dos autores e sem a permissão das editoras, eles tiram desses livros os seus sermões de domingo, os seus sermões de quarta, a sua instrução para as suas ovelhas. Pastores, líderes, seminaristas e muitos cristãos. Parece que nós compartimentalizamos a piedade em locais do nosso coração que seja mais propício para nós.
Então entenda, existe uma expectativa de Deus quanto ao justo diante da sua palavra. O versículo 4 deixa isso de forma bem latente. Olha o versículo 4. Ele diz, tu ordenaste. Olha aqui, agora aquela mesma palavra, meus irmãos, que foi colocada como caminho, que foi colocada como lei, que foi colocada como prescrição, agora ela, a mesma palavra, é colocada aqui como mandamentos. E ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos. Para quê? Para que tenhamos como opção? Não. O ímpio tem como opção. O ímpio tem como uma regra moral. O ímpio tem como uma regra de autoajuda. Mas nós, o bem-aventurado, o justo, a nova criatura, não. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpram à risca. Nós olhamos para ela. Nós vemos nela vida. Nós vemos nela sucesso. Mas nós nos deparamos com os versículos 5 a 8. Em que, embora o bem-aventurado, embora aquele que experimentou o novo nascimento, ele veja o seu caminho determinado apenas pela lei do Senhor, e ele veja na lei do Senhor, ele observe na lei do Senhor, ele compreende o valor e a vida do novo caminho que recebeu, que é construído sobre os blocos da palavra do Senhor, da lei do Senhor, a nova criatura também, que é o nosso segundo ponto, compreende a luta necessária para caminhar por esse caminho, para trafegar nessa estrada. Mas também ele entende a garantia da vitória. Então, qual é o ponto? Não há ilusão para aqueles que experimentaram o novo nascimento. E isso também constitui um caráter de distinção daqueles que não são o povo de Deus. O próprio temor por saber que não conseguirá cumprir a risca já mostra esse caráter distintivo porque os ímpios não têm esse temor. O crente compreende o peso. O bem-aventurado compreende os rigores, a batalha que é necessária para observar, para viver segundo a lei do Senhor. Existe um profundo anseio no seu coração de observar essa lei sem vacilo, embora ele ainda experimente quedas. Olha o versículo 5. Tomara. E aqui, meus irmãos, olha o professor de português aqui, é uma interjeição. Tomara, isso aqui é uma palavra que constitui uma frase, uma expressão somente nela, né? Ele diz, tomara, a ideia de que aquela palavra traduzida em outras bíblias mais antigas como oxalá, quem dera fosse assim. Se assim fosse, né, é uma expressão de profundo anseio. Eles tomara, quem dera, se assim fosse, que sejam firmes os meus passos. Firmes aonde? Nesse caminho, nessa estrada. Para que eu observar aqui é cumprir, é guardar os teus preceitos, os teus mandamentos, as tuas prescrições, as tuas leis. Essa interjeição, essa palavra tomar, essa expressão, ela tem um objetivo. É um gemido do coração. Quem dera fosse, Senhor, tomara se fosse meu Pai assim. Para que eu observe os teus preceitos. Isso, meus irmãos. Isso para quê? Para que a sua profissão de fé não se mostre falsa e frágil no seu andar defeituoso. Eu sei, meu Deus, que às vezes o meu proceder testemunha contra a minha profissão de fé. Quantas vezes isso acontece nos nossos lares, meus irmãos? Quantas vezes nós não tratamos o nosso cônjuge, por exemplo, a nossa esposa, como o vaso mais frágil,
pelo qual nós devemos prestar contas diante do Senhor no dia de Cristo. Como nós, muitas vezes, levamos os nossos filhos à ira. Quantas vezes, por exemplo, a esposa não é submissa e não se porta como auxiliadora do seu marido. Naquele instante ali, nós testemunhamos contra a nossa profissão de fé. Quantas vezes nós somos agressivos no nosso trabalho, ou quantas vezes nós somos deficientes, preguiçosos na escola ou na universidade. Quantas vezes, para ser aceito pela turma ou pela galera do trabalho, nós testemunhamos contra a pureza e a fidelidade da palavra de Deus. E esse temor está contido no versículo número 6. Também, ele diz, então, não terei de que me envergonhar. Quando considerar, olha como é interessante, ele não vai olhar para o seu coração e considerar, segundo o seu coração, por mais que tenha outro, a sua fidelidade e a sua honra. Ele vai olhar para a lei, ele vai contemplar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, e ao contemplá-lo, ele não verá vergonha pelos seus erros e pelo seu vacilo. Então não terei de que me envergonhar quando considerar, quando olhar, quando contemplar em todos os teus mandamentos. Existe uma versão chamada Nova Versão Transformadora que ela coloca isso de uma forma mais clara. Ele diz assim no versículo 6, então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Sabe por quê? Porque ele não vai ver tropeços, tropeços, tropeços. Desvios, desvios, desvios desse caminho. Ele vai ver a luta por fidelidade. Mas, meus irmãos, parece bem-aventurado, parece justo, aqueles cuja a vida é do Senhor e não dele, mas mesmo diante dessas falhas, mesmo diante dessas quedas, nesse mundo caído, mesmo ferido por causa da batalha, a vitória é garantida para ele. E é a certeza, a garantia dessa vitória é segundo a promessa do Senhor, é segundo a palavra do Senhor, que não muda. Isso reforça a sua fé e esperança. No versículo 7 ele diz, render-te-ei graças com integridade. Esses versos eles estão intrinsecamente conectados, não só por causa da sua proximidade, mas do ensino dele. Versículo 5, versículo 6, versículo 7. Quando ele diz, ele anseia para que os seus passos sejam firmes, no versículo 5. Ele diz então que diante dessa realidade, ele não será envergonhado quando olhar e observar, quando meditar sobre os mandamentos do Senhor, porque ele conhece o anseio do seu coração, embora tenha vacilos. Ele então renderá graças ao Senhor, ou seja, ele será encontrado fiel, louvando o Senhor com integridade de coração. E essa palavra integridade, ela faz referência não a uma integridade moral, não é isso em quem não há erros, por exemplo, ou em quem não há possível encontrar qualquer aspecto de imoralidade, por exemplo. Não é essa a ideia. A ideia de integridade é de ser íntegro, de ser inteiro, de ser pleno, de ser perfeito, ou seja, de ser reto. Mas a palavra que melhor descreve isso é honestidade. Render-te-ei graças com honestidade de coração. Porque o versículo 5 é a verdade do seu coração. Ele anseia, ele entende que há vida nos caminhos do Senhor. E à medida que ele labuta para apreender a palavra do Senhor, ele observará
os caminhos do Senhor. Ele diz: render-te-ei graças com integridade, com honestidade de coração, quando tiver aprendido. Ou seja, aqui ele mostra necessariamente um crescimento, um progresso em piedade e em temor, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Meus irmãos, isso resulta inevitavelmente no louvor do Senhor e da lei do Senhor. E, ao mesmo tempo, o anseio para que a lei do Senhor o aproxime mais do Senhor da lei, do Rei das nossas vidas. Versículo 8, ele diz: cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Observa que o versículo 7 e o versículo 8, ele está clamando a Deus, mas com a esperança de que o Senhor o levará à progressão, ao crescimento, à maturidade. E se nós contemplarmos o versículo 8 de uma forma escatológica, de uma forma do fim de todas as coisas, nós observaremos em que ele olha para aquele grande dia em que nenhuma lei será jamais quebrada e não observada por ele. Agora, para finalizarmos, se nós observarmos essas realidades, esses anseios, essas dores, esses objetivos, esse caminho, nós não temos como considerar que o ímpio, aquele que não é justo, aquele que não é bem-aventurado, o velho homem, aquele que não nasceu de novo, seja capaz de ter tais atitudes, tais disposições ou tais anseios. Não é possível isso. Por isso que amar a lei do Senhor é um distintivo daquele que pertence ao mundo da onde veio essa lei. A cidade de Cristo, a realidade do Senhor da lei. Meus irmãos, que nós possamos ser encontrados fiéis diante dessas realidades. Que essa seja a expectativa, que você não busque a sua honra, mas que você busque honrar a lei do Senhor. Que você não busque observar a sua reputação simplesmente pela sua reputação, mas que você busque não envergonhar a Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus. Quando você não dá testemunho condizente com a sua profissão de fé, você envergonha o Senhor da onde vem a fé. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós tínhamos uma vida que apontava para nós e ao mesmo tempo apontava para a morte. Nós fomos, pela bondade do Senhor, removidos dessa vida e fomos colocados na estrada de santificação e vida rumo a Cristo Jesus em plena glória e honra, onde um dia nós seremos completamente imaculados, sem mancha, sem ruga, e nós seremos tomados pelo nosso noivo para um casamento eterno de paz e santidade. Que esse seja o anseio do nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sem a Tua palavra nós não vivemos, ó Pai. Sem a Tua palavra nós sequer conseguimos contemplar o Senhor como nós devemos. Sem a Tua palavra nós não conhecemos a nós mesmos, nós só conhecemos a profundidade do nosso coração, a maldade que ainda reside no nosso coração por causa da Tua palavra. O Senhor nos ensina sobre nós mesmos, o Senhor nos ensina sobre a nova natureza que nós recebemos de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor fortalece os nossos pés e passos, o Senhor dá vigor à nossa vida para que nós buscamos o Senhor, meu Deus. Tudo isso por meio da Tua palavra. Que nós realmente possamos buscá-la com todo o coração que o Senhor nos deu, nos despindo do velho homem, para que Cristo Jesus seja glorificado na obra que Ele realizou em nós e que Ele há de completá-la.
até aquele grande e maravilhoso dia. Por meio de Cristo, nós agradecemos o Senhor e suplicamos que sejamos encontrados fiéis. Amém.